Olá a todos, essa aula de psicodiagnóstico a gente está vendo passo a passo o processo de psicodiagnóstico. A gente viu a análise da demanda do psicodiagnóstico. A gente vai entrar agora no processo de psicodiagnóstico propriamente dito, mas antes a gente vai localizar um pouco como é que fica a estrutura do processo de psicodiagnóstico, né? Da onde que ele vem estruturado e por que o processo de psicodiagnóstico tradicional ele é estruturado de uma forma mais bem delineada, mais bem organizada, né? Primeiro, organizada em padrões específicos, em modelos específicos, e aí surge primeiro de discussão, né? Primeiro, pela definição do processo psicodiagnóstico do conselho, né? Que é um processo diagnóstico, uma prática reconhecida pelo CFP como exclusivo do profissional psicólogo. Ele descreve processos patológicos e saudáveis do indivíduo, fenômenos cognitivos, emocionais, sociais e psíquicos. É a única via pela qual pode-se pensar em prognóstico ou recurso terapêutico. Ela se desenvolve um certo movimento temporal e espacial. Nessa forma de pensar, então, pelo menos da definição do conselho, a gente tem aí primeiro, né, o processo psicodiagnóstico, pensando como um processo temporal e espacial bem delimitado, né? Outro dado legal e importante de que no processo psicodiagnóstico não é só as questões psíquicas e cognitivas que vão estar em jogo, mas questões também sociais e emocionais. Então, o processo psicodiagnóstico, pessoal, ele não pode ser separado das questões psíquicas, das questões sociais, né, das questões culturais. Elas devem ser avaliadas e colocadas em certa dose dialética. E outra certa dose que a gente não mais pensa só na questão patológica do indivíduo. A gente pensa também em seus poderes saudáveis, né, sua forma de se adaptar ao ambiente, as suas possibilidades saudáveis, aos seus recursos saudáveis. Então, quais os recursos que o sujeito tem para romper com o sofrimento, para romper com a agulha, né? Para romper com o sintoma, né? Ou então para adaptar-se na sociedade, na cultura, no seu meio, né? Então, é interessante aí que, desde aí do conselho, a questão, então, do psicodiagnóstico, ele não vem só do campo do nível da patologia de saúde, né? Mas só que a maior parte dos psicodiagnósticos, da ideia de psicodiagnóstico, ele está aí focada, vamos dizer assim, em separar o sujeito de uma categoria normal e patológica, né? Que é uma sensação muito atrasada de psicodiagnóstico, né? E a gente deve pensar os padrões saudáveis do indivíduo, né? E essa pergunta, será ser exclusividade do processo psicodiagnóstico pensar somente a patologia, né? Pela histórica, né? O processo de psicodiagnóstico começou focado principalmente na psicopatologia, né? A gente tem as primeiras testagens psicométricas do Binet, né? E aí a maior parte dos testes ele era direcionado pela ideia de déficit, né? Da ideia de que sujeitos tinham um plus a mais de cognição do que a média das pessoas, ou então a pessoa tinha menos cognição que o normal. Então, a ideia de déficit ela está muito ligada ao psicodiagnóstico, né? E, de certa forma, isso contaminou um certo senso comum, um certo imaginário popular sobre o psicodiagnóstico, né? Como se ele está focado pela ideia de déficit cognitivo, déficit de humor, né? Déficit de normalidade. E essa ideia de déficit ela está caduca e ela não pode ser a principal objetivo de um psicodiagnóstico, né? Tem que estar focado também nas ideias saudáveis do indivíduo. A importância foi muito da psicanálise nesse ponto aí, porque até Binet, então até a psicanálise antes de Freud, você tinha só essa questão de déficit, né?
E aí, na avaliação psicológica psicanalítica, né, que é o psicodiagnóstico mais compreensivo, pensou também numa reflexão mais profunda do sujeito, quer dizer que pensou nas suas relações sociais, de como ele leva as suas relações sociais, a sua história de vida. Então, esse modo da psicanálise compreender a questão da demanda do diagnóstico, ela foi muito importante porque inseriu que a relação com o terapeuta ela é importante, né, pela noção de transferência, de que o vínculo terapêutico era fundamental em todo o teste diagnóstico, de que é necessário um contrato com o paciente para que o paciente ele se responsabilize do teste psicodiagnóstico, né, e se responsabilize do que ali está acontecendo com ele. Né? Então, a psicanálise, apesar de não ser tida de um psicodiagnóstico tradicional, ela acabou modificando o psicodiagnóstico tradicional nesse ponto, né, de que é necessário compreender que o paciente ele vai ter um vínculo terapêutico, é necessário ter um vínculo terapêutico com o paciente, é necessário que faça o paciente responsabilizar pelo tratamento e pelo sintoma, né, que ele se queixa. Isso é fundamental. O seguinte, entretanto, a psicanálise ela vai ter um problema de que a gente não tem em psicanálise um processo psicodiagnóstico no tempo e espaço bem delimitado. Né? Então, pode ser que o sujeito fique ali 2 anos ou 3 anos fazendo o processo psicodiagnóstico. Não quer dizer que não tem efeitos de tratamento, mas começou a se ter então uma demanda de que tivesse então uma delimitação de temporal e espacial no tratamento, né? De que você deveria começar o processo psicodiagnóstico, ele deveria obedecer determinados padrões e esses padrões deveriam ser avaliados de forma objetiva, né? E depois inseridos e formalizados ali no início ali do tratamento. Então, apareceram então necessidades, né, principalmente do campo empírico, né, de uma metodologia mais empirista, de uma clínica mais empirista, de padronizar essas formas. O que aconteceu? Essa testagem objetiva ela permaneceu no teste do psicodiagnóstico tradicional, mas foi incorporado também essa questão do vínculo com o terapeuta, responsabilização, né, do terapeuta, condições emocionais do cliente na hora de trabalhar, também no processo psicodiagnóstico, na classificação ali nosológica do paciente, etc. Né? Então ali ficou então presente nisso. Então, é o seguinte, o psicodiagnóstico ele vai ter então a finalidade, né, hoje em dia, de colocar um vínculo entre o avaliador e o avaliado, entre o terapeuta e o paciente. Né? Então, ele tem por definição isso, porque todo mundo que procura um tratamento psicológico, ou então um encaminhamento de um lado de perícia, né? Ele vai ter que tratar. E esse tratamento que acontece no próprio processo psicodiagnóstico, ele já é condição de tratamento, né? Então você já começa o vínculo com o terapeuta pelo processo diagnóstico, né? Então, não necessariamente ali ele vai ser revogado somente pelos testes, somente pelo processo, né? Porque esse vínculo ali vai possibilitar várias outras coisas para ele. Primeiro, pensar, o sujeito pode pensar ali durante o psicodiagnóstico sobre determinada decisão que ele pode tomar, ele pode repensar seu estilo de vida, sua forma de fazer o tratamento, ele pode pensar qual o tratamento mais importante, enfim, né? Então, tudo isso é propiciado pelo vínculo. Então, é necessário que se valorize o vínculo com o paciente, né? Então, a função de todo diagnóstico, não é caracterizar o sujeito, não é colocar um rótulo no sujeito e não dar uma tarja para ele sobre a doença que ele tem. Pelo contrário, é para dar uma direção do tratamento
com o paciente, né? Pensar a sua história particular, pensar, né, de como ele ascendeu essa doença, essa patologia, né, e produzir com ele novos sentidos da existência. Né? Então, por definição, todo psicodiagnóstico, a função dele é terapêutica, a função dele é modificar e tratar o mal-estar do sujeito, né, seja ele tradicional ou normal, ou compreensivo. Então, é necessário a gente pensar nisso, né? Que se não coloca, assim, se o psicodiagnóstico ele levar exatamente só para pensar qual é o tipo de patologia que o paciente tem, a gente deve então repensar a função ética dele, né? Porque se não for para tratar, né, vai ter algum problema aí de ordem ética, né? Se a gente pensa aí nos tipos de mal-estar, né? Ou então tipos de fatores que podem alterar o mal-estar do paciente, né? Isso aí tem que estar a serviço dele, né? Não tem que estar a serviço, né, para uma instituição para colocar tarjas nele, para colocar né, determinismos, etc. Não. O psicodiagnóstico ele serve necessariamente à direção do tratamento. Então, qual a duração do psicodiagnóstico? Apesar do psicodiagnóstico tradicional ele ter os padrões e normas muito bem determinados, cada contexto clínico ali, de tipo de demanda, né, vai depender da urgência do cada caso, dos elementos sociais envolvidos, né, por exemplo, se é uma instituição, né, qual a instituição que está envolvida, para que serve o psicodiagnóstico, vai servir para quê? Né? Para uma intervenção no processo de ensino e aprendizagem, vai servir para um psiquiatra pensar a medicação, ele vai ser utilizado pelo campo jurídico para ter determinadas encaminhamentos jurídicos. Então, isso vai variar de demanda, vai variar do tipo clínico do paciente, né? Então, determinados pacientes eles vão demorar um pouco, né? Alguns têm dificuldade de fala, alguns vão ter resistência ao tratamento. Então, a duração do psicodiagnóstico, apesar de a gente ter um tempo mais ou menos determinado, ele vai ter caso a caso, ele vai demorar do caso a caso. Entretanto, ele vai ter aí fases lógicas de duração, né? E essas fases lógicas de duração ela começa pela primeira entrevista, né? Então, a primeira entrevista do paciente, né, ela serve para analisar as demandas, né? Pensar sobre a história pessoal, né, e da doença, né? A vida social do sujeito, né? Qual o campo que ele atua, onde ele mora, né? O que ele tem estruturado nessa comunidade, qual comunidade ele vem. A história médica, né? O sujeito, como é que foi o parto do sujeito, né? Como é que foi a gravidez, o período de gestação desse sujeito, e quais são as histórias do organismo, ele já teve doença, quais tipos de doenças já teve, a história escolar, né? Qual tipo de cultura, evolução cultural, o tipo de escola, né? E a história também psicológica, né? Pensar, esse sujeito ele perdeu alguém agora, como é que é a família desse sujeito, né? E aí vai. Então, isso aí tudo são elementos para pensar na primeira entrevista. A gente está entendendo aí a primeira entrevista no momento posterior que se avalia a demanda do psicodiagnóstico. Então, pensando que a demanda do psicodiagnóstico é válida, você pensa então nessa ideia da primeira entrevista, né? E essa primeira entrevista, ela vem também com a função de esclarecimento do encaminhamento, né? Pensar quem é que encaminhou o sujeito, né? Por que encaminhou, tá? Pensar também, esclarecer para o sujeito por que ele está ali, né? Como é que vai ser aquele processo, e aí vai. A maior parte ali, às vezes, do sintoma do sujeito, ele está em motivos latentes, quer dizer, ele não está bem evidenciado para o sujeito, né? Então, por exemplo, a gente tem casos que o sujeito ele procura o psicodiagnóstico, mas ele não vai saber muito a função, né? Ele não vai saber o porquê que está precisando daquele tratamento, ele não vai saber o porquê que ele está precisando daquilo, né? Então, por exemplo, a criança ela perdeu um ente querido, então um objeto importante, né?
e aí ele tem dificuldade na escola, etc., né? É necessário esclarecer para essa criança, né, quais vão ser os motivos, os benefícios, né, por que ela está ali, né, o que está ali precisando para ela poder elaborar, porque isso aí não está evidente. E ali no momento da entrevista, né, esses motivos latentes eles começam a se evidenciar de forma melhor. E isso fica pelo diálogo do terapeuta com o paciente, né? E aí é muito importante ali que começa ali nas primeiras entrevistas, os primeiros elementos para a formulação das hipóteses, né? Então se extrai dali os primeiros elementos da formação das hipóteses. Você não tem ali uma hipótese já válida, mas você traz os primeiros elementos, né? Por exemplo, se é uma criança com problema escolar, né, pode-se cogitar determinados tipos de patologia com problema de cognição, pode pensar também na relação humoral desse paciente, porque a relação humoral, por exemplo, a depressão, ela causa problemas cognitivos, né, ela causa problemas de rendimento escolar, né, vai se pensar também em questões ali sociais, né, como é que a escola desse sujeito, né, se a escola desse sujeito ele favorece uma aprendizagem legal, como é que é a relação dele como professor. Então, esses elementos, essas atitudes, do mesmo golpe, né, que se fala com o sujeito, também se traz elementos para pensar em hipóteses, né? Então, muitas vezes, os ditos e não ditos do paciente, ele vai mostrar coisas importantes, né? Por exemplo, o paciente que ele não fala como é que é a relação dele com os pais, ele não fala como é a relação dele na escola, né? Ele não fala de determinadas coisas que provocam certa dor, né? Então você vê ali nesses não ditos, nesses momentos que o paciente recusa falar, então recusa a dizer que tem alguma coisa de embaraço naquilo, né? Então não é só os ditos que a gente avalia também os não ditos, porque os não ditos eles põem também uma verdade do sujeito, as atuações, né? Por exemplo, o sujeito fala, mas você está querendo fazer a mesma coisa que minha mãe está querendo, quer me obrigar a ir para a escola, né? Quer obrigar a estar bem, né? Você é autoritário igual minha mãe, né? E de repente sai da clínica xingando, então ele atua com um paciente com um terapeuta de forma agressiva, etc., né? Todos esses elementos, eles são elementos presentes para pensar o diagnóstico, o psicodiagnóstico, né? Porque o que se repete ali na clínica se repete também na vida particular do sujeito, né? E aí, na segunda etapa, né, se tem, né, da partir daí, um contrato terapêutico, né? Por exemplo, qual o processo de psicodiagnóstico, né? Ele vai durar quanto tempo, né? Se for uma criança, né, você precisa de uma declaração de consentimento dos pais, que o paciente vai precisar, que os pais estão autorizando aquele paciente a passar pelo psicodiagnóstico, né? Principalmente das primeiras entrevistas, né, com a criança, com o adolescente, né? Então você precisa dessa declaração, né? Você precisa desse aval dos pais, precisa ali demarcar com o paciente primeiro as determinações aproximadas e o número de encontros, né? Quais são os números de encontros que vão ter, né? Quantos vai fazer, né? Para esse processo aí é necessário então pensar então na quantidade de entrevistas, né, que o paciente poder achar necessário, né? Então, além dessas primeiras entrevistas, né, é necessário então ouvir o paciente, né, e pensar também, né, quais os caminhamentos que ele quer dar, né? Então, a partir então depois aí das primeiras entrevistas, você também a formulação das primeiras hipóteses, né? Você começa então a formular as primeiras hipóteses sobre o caso, né? E definir as primeiras hipóteses, né? As que podem ser refutadas ou não, né? E ao mesmo tempo pensar
nas técnicas que devem ser utilizadas, né? No tipo de teste, se vai ser entrevista, se vai ser uma análise do paciente do brincar, né? Do encontro com a família, e às vezes pode se cogitar também até visitar o paciente na escola, no trabalho, e observar o paciente ali no local de vida dele, que também são possibilidades, né, de observação do paciente. E aí se termina então com a combinação dos honorários, né? Então é o seguinte, todo processo terapêutico, a questão financeira ela vai interferir, por quê? A questão financeira é a forma que nos coloca no mundo, né? Então, a questão financeira, ela diz da questão social do paciente e diz também do sintoma, né, dele, né? Se valoriza ou se valoriza, né? E aí se combina esse processo, combina esses valores, então, para passar então para a segunda etapa, né? Então, ali você tem ali nas primeiras entrevistas, você tem a primeira a análise da demanda, que a gente viu, se a demanda é de fato passa por esse diagnóstico, e segundo, uma entrevista, né, para saber a história do paciente e delimitar as primeiras hipóteses, né? Muitos terapeutas já utilizam nessas primeiras entrevistas também, e principalmente esse diagnóstico estrutural, as entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, quer dizer, uma tentativa de já buscar ali no paciente elementos nosológicos, né, da patologia, ao mesmo que tenta pensar com ele elementos também da sua história física, né? Então a gente vai passar então pela próxima etapa. Então ficamos aqui nas primeiras na primeira etapa, que é as entrevistas, e na segunda etapa, né, que é o contrato terapêutico e a formulação das hipóteses. Um abraço, tudo de bom para vocês.